Tá na moda, né? Falar de T3, T4, medicina integrativa basicamente quer nos convencer de que todo mundo tem disfunção de tireoide. Aí outro dia eu fui ver no Instagram uma nutricionista, né? Eu acho interessante a nutricionista especialista em tireoide. Porque eu penso que o especialista em tireoide é o médico endocrinologista, que fez medicina e depois ele se especializou em doenças endócrinas, como é a tireoide, tá certo? E no mundo da medicina, o TSH considerado normal é até 5, 5,5. Mas no mundo da medicina integrativa e dessa nutricionista, TSH acima de 2,5 está alterado. A sua tireoide está alterada. Se você fizer uma triagem na população, acho que 90% da população tem o TSH entre 2,5 e 5. E aí esse pessoal tentando convencer que T3 e T4 é a salvação da vida. E aí até peço desculpa pelo desabafo, mas é porque é um saco essa história de T3 e T4. Tá certo? Quem tem disfunção de tireoide, tem disfunção de tireoide. Agora vem uma história de T3, T4, conversão de T4 em T3, de que T3 tem que ser 3 vezes o valor de T4, a conversão, e blá blá blá, uma historinha que não tem comprovação científica alguma. Isso é filosofia de boteco. Isso tá onde na literatura? Você pega um livro, um tratado de endocrinologia, não tem esses dados que são passados hoje por pessoas que falam aqui abertamente no Instagram e que as pessoas acham maravilhoso. Porque se eu te convencer que você tem um problema de tireoide, é fácil. Vou te falar, você se sente cansado? Você se sente sem energia? Quem no mundo de hoje não se sente cansado, meu Deus do céu? E aí vem essa história de T3, T4, querer passar, prescrever T3, T4. É simples. É simples. Quem já passou por um médico da medicina integrativa, quem já passou sabe o que eu estou falando. Saiu com prescrição de T3 e T4. É fato. Querem me convencer de que B12 ideal é acima de 1.000. De que D ideal é acima de 100. E você vai ver isso em literatura, é inexistente. Sabe? É filosofia de boteco. T3 e T4 é fundamental para o funcionamento do seu organismo, são os hormônios tiroidianos. A tireoide controla todo o seu metabolismo. Tá certo? Agora, a questão é que a maioria das pessoas não tem transtornos da tireoide. É uma minoria. E a gente acompanha isso através de dosagem de T3, T3 livre, T3 reverso, T4, T4 livre e TSH. O problema é te convencer de que seus números estão todos normais, mas que você tem sim disfunção de tireoide e que tomar T3 e T4 é muito bom. T3 e T4, eles são muito lipolíticos. Se você fizer um uso de hormônios tiroidianos, você estando com a tireoide normal, vai te ajudar no processo de emagrecimento. E não é pouco não. Porque eles aceleram demais seu metabolismo, aceleram muito o seu gasto energético e são altamente lipolíticos. Um dos hormônios mais lipolíticos que tem. Não tenha dúvida disso. A questão é o risco disso. Porque quem não tem disfunção de tireoide vai ter. Quando você entra com T3 e T4 com uma tireoide estando normal, você vai bloquear o seu eixo tiroidiano. O que vai acontecer? Seu TSH vai zerar. E um TSH zerado, você começa a atrofiar sua glândula tireoide. Com o passar do tempo, 1, 2, 3 anos usando hormônios T3 e T4, aí sim você se tornou um dependente eterno de T3 e T4, porque você atrofiou sua tireoide, tá certo? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de seriedade com as coisas, parar com essas historinhas, esse telefone sem fio que a gente vai vendo as pessoas repetindo as coisas simplesmente. Eu acho assim, igual essa história dessa nutricionista famosa, mais de 500 mil seguidores. Poxa, vamos discutir o que ela se propôs a fazer. Discutir de dieta, discutir de deficiências nutricionais. Ela pode ter um conhecimento amplo de várias coisas. Mas quando a gente vai falar de hormônio, peraí, calma, gente. Peraí, existe um tratado de endocrinologia lá, balizando a prática da medicina e que tem estudos de anos sobre isso. Você vai se propor a falar de hormônios? Eu acho que você precisa ter um conhecimento mais amplo. Inclusive, você vai contradizer uma prática de medicina feita há anos, onde a gente tem um tratado balizando isso, diversos estudos a respeito, e você vai inventar uma medicina nova. Então você senta na cadeira, seja médica, faça uma formação para isso, faça uma especialização e vai produzir artigos nessa área. É a mesma história. Nenhum médico domina todas as áreas. Então, por exemplo, eu trato os meus pacientes
que tem transtornos de tireoide, como eu trato paciente que tem transtorno de hipertensão, como eu trato paciente que tem transtorno de baixa produção de testosterona. Obviamente, tenho formação ampla sobre tudo isso, ok? Mas quando é um caso específico, por exemplo, de uma doença tiroidiana muito mais complicada, não vou me meter a tratar, não. Eu vou passar para um ultra especialista, de preferência um endocrinologista que seja ainda especialista em doenças da tireoide, que ele só estuda sobre isso. E eu vou chegar e vou contradizer toda uma prática de medicina feita há anos, aonde o valor de referência de TSH ele vai até 5, 5.5. Tudo bem, você pode descer um pouco o sarrafo e falar em 4.8, 4.9, mas você me dizer que TSH acima de 2.5 está alterado, falar isso para a população, é claro que as pessoas vão querer ouvir isso. Elas precisam de uma justificativa para o cansaço crônico delas. Existe uma coisa chamada medicina baseada em evidências. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, nós como médicos, teve estudo por trás. A partir do momento que eu começo a inventar coisas que não estão em literatura, eu estou praticando uma medicina chamada off-label. Essa medicina ela não está em nenhum livro, e ela não está em nenhum artigo, e ela não tem sustentação científica em nada, a não ser que seja a minha opinião. E eu acho que a gente tem que ser mais sério em relação a isso. É óbvio que não é apenas em literatura que a gente vai praticar o nosso ato. É óbvio que a gente extrapola as coisas porque a gente precisa individualizar os pacientes. Mas a gente tem que ter o mínimo de critério científico para as coisas que a gente fala. E não inventar histórias para convencer pessoas, e são pessoas leigas, que acreditam em qualquer história que a gente conte.